Ok. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Cidadania Canadá e hoje tem aqui comigo o Thiago. Oi, pessoal, Né? O beleza? Thiago vai se apresentar daqui a pouco e nós vamos falar de um assunto que eu não entendo nada, que é a compra de um carro aqui em BC. Nós vamos falar um pouquinho também de outras províncias, porque é muito similar, né? Em alguns aspectos, tá? Isso. Thiago, conta pra gente um pouco sobre você inicialmente, como foi que você chegou, como você chegou aqui e como aconteceu esse trabalho nesse ramo de veículos. Então, vamos lá. A história é longa. Eu morava na China antes. Eu sempre mexi no ramo de carros antes da China. Legal. E quando eu e minha esposa na China decidimos vir para o Canadá, a gente já pensava, assim que eu chegasse aqui, voltar para essa área. A gente contratou a 3RA, contratamos a Amy Canada. A minha esposa veio fazendo uma pós-graduação na área dela. E ela adorou a pós, foi uma pós na Capilano. E logo que a pós terminou, a gente... na verdade, vamos lá, deixa eu voltar. Na hora que a gente chegou, então, a minha esposa foi para Capilano, eu comecei a trabalhar, então, na Hyundai de Patterson North Shore, e voltei para minha área. Como eu já tenho experiência, como eu já falava inglês, não foi tão difícil, né? Não vou falar que foi fácil, porque fácil não é. E a minha esposa, ela continuou na Capilano, encontrou um emprego na área dela durante o curso, e agora a gente pegou um PGWP, e dentro desse período do PGWP, a gente aplicou dentro do BCPNP. Estamos Processo de residência permanente. Isso, dentro do Express Entry. Agora, da sua chegada até você conseguir o trabalho, demorou quanto tempo, mais ou menos? Eu cheguei em junho, mas eu só podia trabalhar em setembro. E aí eu fiquei mandando currículo, conversando com as pessoas, explicando. Não demorou muito. Eu cheguei. Na verdade, apareceram alguns bicos logo nas primeiras semanas que eu podia trabalhar e a gente precisava trabalhar. Eu fiz alguns bicos e aí logo fui chamado. Comecei a trabalhar primeiro numa loja de carros usados e logo que a Hyundai me chamou, eu saí da loja de carros usados e fui para a Hyundai. Perfeito, ótimo. Na verdade, eu estava até antes da gente começar, eu estava pensando, falei assim, Thiago, é um mercado que eu não entendo muito, mas de um tempo para cá eu tenho reparado muitas pessoas que recém-chegadas, sem crédito ainda aqui, estão conseguindo comprar carro, né? Na verdade, acho que você que fez a revolução no mercado, né? Então, assim, como funciona isso? O que a pessoa precisa saber, na verdade, para poder comprar um carro aqui? O que a pessoa precisa? Precisa ter uma carteira canadense para isso ou não? Então, vamos lá. Caso a pessoa venha como turista, tá? E simplesmente queira comprar um carro para rodar aí dentro desse período, uma carteira brasileira válida e um documento como um passaporte ou um ID canadense, essa pessoa já consegue sair com o carro. Tá, como visitante, na verdade, não vai conseguir ter nenhum ID canadense. Então seria um passaporte mesmo. Então um passaporte nesse caso. A não ser, claro, que a pessoa esteja aqui, né, com visitor record, porém acima de 6 meses, então acaba que a pessoa não acabou de chegar, né? Então... Isso mesmo. E lembrando que a pessoa pode ficar só por 90 dias dirigindo com aquela carteira do Brasil. Ok. Aqui em BC, tá, gente? Aqui em BC. Isso. Porque nas outras províncias isso pode variar, tá? Isso. E agora, quando a pessoa não vem como turista, aí você tem um leque de opções, tá? Tanto para financiamento como lease, e tudo vai depender de várias coisas, eu vou explicar para vocês agora. Por exemplo, muita gente, antes de vir para cá, eles fazem uma visita de reconhecimento. E nessa visita exploratória, exploratória, é isso que eles falam. Nessa visita exploratória, eles abrem uma conta bancária, tá? E muitas vezes pode até chegar a pegar um plano de telefone nessa visita exploratória. E caso essa visita tenha sido há 1 ano atrás ou coisa do tipo, essa pessoa vindo pagando aquele telefone e mantendo aquela conta em dia, ela já chega no Canadá com um histórico de crédito. Então ela é vista com outros olhos perante ao banco. Porque pagar as contas em dia, isso faz bem para o seu histórico, né? Sim. Não é ter dinheiro na conta necessariamente, mas sim construir, né, um bom crédito aqui dentro. Sim, na verdade, isso vale mais do que praticamente sua vida aqui, o seu crédito, né? Então eu falo com as pessoas, gente, eu sei, muita gente está vindo com dinheiro, vender o carro do Brasil, mas o mais importante é essa construção de crédito assim que você chega. Então, caso você não tenha feito essa visita exploratória, uma coisa que eu falo com todo mundo, independente se vocês vão comprar carro ou não,
Abre uma conta bancária. Se for um casal, eu acho legal abrir uma conta separado, porque os dois vão construir no crédito separado. Pode ter uma conta conjunta também, mas tenta aí cada um construir um crédito, porque normalmente um está estudando, tem um cartão de crédito, e o outro ainda não, mas vai trabalhar, então isso é legal. E assim que vocês chegam, então, tira esse cartão de crédito. Se tiver algum empecilho, procura fazer um cartão pré-pago, tá? Existem alguns bancos que eu tenho conhecimento, do Scotiabank, se você, e o HSBC, se não me engano, se você chega como estudante, eles te dão um cartão de crédito já na hora. Ok. Porque muitos bancos estavam fazendo isso e cortaram, né? Então, assim, para a grande maioria dos clientes que estão chegando, na verdade, eu sempre aconselho, de repente, faça um cartão pré-pago, tem a Capital One, que você paga, sei lá, bota $300, eles fazem um secure deposit, e aí você vai usando esse valor, né? Paga mensalmente em dia, e depois acho que eles aumentam o valor, até você pode retirar esse depósito, se não me engano. Sim, é isso mesmo, é muito importante. Então, assim, quando você tem um cartão de crédito, tem um trabalho e possivelmente uma entrada, isso aí muda bastante a sua situação referente aos outros recém-chegados. Então, o banco, se você chegou agora e precisa de um carro imediatamente, a gente consegue encaixar normalmente os clientes num programa que chama Newcomer. Tá? Esse programa Newcomer, ele tem 3 pré-requisitos e esses 3 pré-requisitos, normalmente, quando a gente tem eles, a gente consegue a aprovação do cliente. Um deles é o Work Permit. Então, se a pessoa tem o Work Permit, já tem um pré-requisito. O outro seria o trabalho full-time. Aí a gente precisa de uma carta do empregador falando que você trabalha para ele, quanto você ganha, quantas horas você trabalha. Nessa carta também fala que o trabalho é full-time e nessa carta tem que constar quanto você ganha e quanto você começou. Tá, pergunta. Work Permit tem uma validade? No mínimo 6 meses, 7 meses ou não importa? Se você chegou, você é recém-chegado, o seu Work Permit ele tem que ter pelo menos ali entre 1 a 2 anos, tá? Eu acredito que você não teria um com menos do que isso se você acabou de chegar, né? Normalmente não tem. Quer dizer, existe a possibilidade. Se o curso é com duração de 8 meses, né? Então, é raro acontecer, mas existe a possibilidade de a pessoa estar com Work Permit inferior a 1 ano. Entendi. Tá? É raro, mas existe. Entendi. Porque normalmente, então, nesse programa de Newcomer, o banco ele coloca o limite de no máximo 60 meses, mesmo a pessoa tendo um Work Permit de 2 anos. Tá? Então, assim, tem muito cliente que chega e fala, Thiago, eu tenho os pré-requisitos, mas o meu Work Permit vence daqui a 2 anos. E aí a gente consegue a pessoa aprovada por 60 meses. Agora, vai muito ali do agente que está analisando o seu caso no dia. Tá? E não é o Thiago que faz isso, né? Não sou eu, infelizmente não sou eu. Então, assim, muitas vezes você pega uma pessoa num bom dia no banco e a pessoa te dá um período a mais. É quase igual ao processo de visto, né? Mesmo você com tudo certinho ali, ainda tem uma chance de não ser aprovado daquela forma. Então, vamos lá. Um Work Permit, né? Um trabalho full-time. Esse trabalho full-time, 30 horas ou mais por semana? Ou 40? Não, 30 horas ou mais por semana. Ok, então tá, ok. Tem restrição em tipo de trabalho? Não tem. Normalmente, se for um trabalho com mínimo wage, talvez o banco vai analisar aquilo e vai olhar o valor do carro que você está comprando. Então, se você estiver comprando um carro de 40 mil, mas provar que tem um trabalho full-time ganhando $14 por hora, o banco talvez vai falar que aquilo ali não está compatível. Não tá compatível. Mas eu tenho dinheiro na minha conta. Tá, eu posso estar ganhando $14 a hora, mas eu tenho $100 mil na minha conta. Como é que faz, então, nesse sentido? Dá para apresentar esse extrato ou não? Todo mundo pergunta pra gente isso. Eu queria muito poder usar esse extrato. Tem gente que fala, Thiago, eu tenho empresa no Brasil, eu tenho rendimentos, tenho investimento e tô com $100 mil na conta. Infelizmente, isso não... em alguns casos, a gente até apresenta, mas o banco não leva em consideração. O banco fala assim, paga à vista, sem dinheiro, paga à vista. Entendeu? Então, assim, trabalho full-time, Work Permit e uma entrada de 25%. Tá? Essa entrada de 25%, lembrando que a gente está falando das pessoas que acabaram de chegar. Então, é assim, você acabou de chegar, tem trabalho full-time, tem entrada de 25% e tem Work Permit, você provavelmente vai conseguir entrar num carro usado ou zero. Tá? O carro ele tem que ser no mínimo do ano de 2015. Tá? Na verdade, não é o ano do carro, mas o banco tem colocado em torno de 4 anos ali, porque ele pensa muito se esse newcomer não pagar.
Entendi. Então ele Entendi. pensa assim, o carro já é mais antigo, na hora da gente tomar aquele carro para poder pagar a conta dessa pessoa, o carro já não tem tanto valor mais. Tá. Então, normalmente, estamos no ano de 2019, se você olhar um carro 2014 ou 13, o banco provavelmente não aceitaria se você for um newcomer. Tá? Ok. Agora, se você já tiver um crédito estabelecido, não necessariamente você tem que se preocupar com esse ano do carro, porque o banco vai ter ali outras portas abertas para você. Tá. Uma pergunta que sempre me fazem e eu fico sem saber o que responder é: Celina, quanto custa um carro popular no Canadá? Vamos lá. Os carros populares normalmente são de marcas como Hyundai, Kia, Honda, Toyota, Ford, Chevrolet, Mazda. Você encontra aí carros a partir de 14 mil dólares, tá? Uhum. Esses carros de 14 mil dólares, eles normalmente não têm nada. Então, assim... O que é não ter nada? Vamos lá. Eu acho que não tem nada no Canadá é um pouco diferente do não ter nada no Brasil. Estou enganada ou não? Sim, você está, na verdade, certa. Okay. Você não está enganada. O carro aqui no Canadá, o pacote básico normalmente já tem bastante coisa, tá? A Celina realmente tocou num ponto que ela está certíssima. O carro básico aqui no Brasil, ele seria um pacote quase mediano a um pacote mais completo. Tá? Então aqui normalmente você não encontra carro sem ar-condicionado, você não encontra carro sem direção hidráulica, você não encontra carro com vidros manuais. Isso é uma coisa do passado. Ainda assim, em alguns casos raros, algumas marcas mantêm um carro mais básico para um determinado público, mas o carro popular, por exemplo, um carro com uma parcela super baixa aqui no Canadá, você já conseguiria ter rodas de liga leve, cadeiras aquecidas, ar-condicionado, Bluetooth e uma tela com Android Auto e Apple CarPlay. Isso aí tudo que hoje em dia está bem standard. É uma coisa... Câmera de ré, por exemplo, é lei. Todo carro mais novo todo carro a partir de 2019 tem que ter no Canadá câmera de ré. Que ajuda, né? Não, com certeza. Câmera de ré, hoje em dia a gente não dirige sem mais. Mas, então, assim, o preço do carro ele varia, né? Quando vocês procuram também comprar um carro usado, tem alguns detalhes que é bom vocês ficarem atentos, tá? Aqui é um pouco diferente do Brasil, é mais fácil de você ter acesso ao histórico do carro, é mais fácil de você saber o que realmente aconteceu com aquele carro, e são normalmente documentos e empresas que você pode confiar. Entendi. Então, somente com um papel ali, com um laudo, com um relatório, você fala, não, esse carro aqui tá bom. Aí depois você olha o carro e, é claro, você analisa se tem algum detalhe cosmético, pode levar um mecânico para olhar, tá? Mas uma das diferenças grandes entre o Brasil e o Canadá é a questão da transparência no momento da compra do carro. Isso é bem importante, né? E dos documentos que você tem disponível para falar sobre o que aconteceu com aquele carro até aquele momento, no caso do carro usado. Entendi. Qual é a diferença entre o lease e o financiamento? Vamos lá. E comparando o lease com o lease do Brasil, né? Porque eu acho que eles são diferentes. Sim, vamos lá. O lease e o financiamento, eu vou começar falando deles aqui, e aí a gente pode entrar um pouco no lease do Brasil. Eles são duas coisas bem diferentes e o problema é esse. Muita gente não tem essa ideia. Tá? O lease não é um bicho de 7 cabeças. Agora, as pessoas que fazem o lease têm que ter bastante atenção. Então, primeiro eu vou falar um pouco do financiamento. O financiamento aqui no Canadá, ele é um pouco diferente de outros lugares, ele é super flexível. Tá? O carro sai da loja no seu nome e só no seu nome. Você, então, é o dono do carro e você faz com ele o que você quiser a partir daquele momento. Se você, por exemplo, mudar de província, se você for para Quebec, se você for para outro lugar no Canadá, você não vai ter problema nenhum com aquele financiamento, tá? Se você quiser trocar por um carro mais caro, logo alguns meses ou um ano depois, é super tranquilo o processo. Não quebra o contrato? Não, na verdade, você simplesmente faz uma troca, eles avaliam quanto o seu carro vale, quanto você deve. Entendi. E dependendo do período que você esteja ali naquela troca, eles vão falar, tá bom, seu carro paga a sua dívida e agora a gente começa um financiamento do zero. Entendi. Ou então eles podem falar também, a sua dívida é 5 mil dólares mais alta do que o seu carro vale, e aí a gente vai começar um novo financiamento trazendo esses 5 mil para ele.
Então, assim, isso é super tranquilo. Muita gente pensa, Thiago, mas a minha esposa engravidou, eu estou com um carro financiado e eu posso trocar de carro? Não se preocupa, você pode trocar. Não é necessariamente uma quebra de contrato. As empresas são super flexíveis com isso. E o banco, na verdade, dependendo do momento que você for trocar, ele vai te oferecer benefícios pelo fato de você já ter pago ali em dia e não ter criado nenhum problema com o carro anterior. Você, então, pode trocar de carro a qualquer momento e adiantar parcelas a qualquer momento. Então, se você, por acaso, fala, poxa, esse mês eu estou com dinheiro sobrando, você simplesmente liga para o banco ou usa o seu app no telefone do banco, paga parcelas adiantadas, tá? Isso aí você não tem nenhuma penalidade, é super tranquilo. Muita gente fala, Thiago, mas eu queria dar uma entrada agora, eu só vou ter o dinheiro depois. Quando você tiver esse dinheiro, joga ele ali no meio do financiamento, vai ser super tranquilo. E os juros do financiamento? Os juros do financiamento, ele depende se você está pegando um carro usado ou novo e depende do seu crédito. Tá? Então, se você, vamos lá, você é uma pessoa que tem um crédito bom, no carro novo, você vai ter os juros mínimo que a marca impõe. Então, dependendo do modelo e da marca que você compre, tem uns juros que já é imposto por ela, não tem nada a ver com o banco. E se o seu crédito for bom, você vai conseguir aquele mínimo imposto pela marca. Então, exemplo, se você está comprando um carro que é lançamento, que todo mundo quer, normalmente os juros dele não é zero. Tá? E ele fica sem ser zero por alguns meses. Então, imagina que o juro seja 2,99. Se você tem um bom crédito, você vai conseguir esses 2,99. Eu acho que, na verdade, você pode dar exemplo da marca que você representa, certo? Sim. Então, hoje, qual seria os juros, não sei, a grande maioria dos clientes que te procuram hoje, eles fazem financiamento, eles fazem o leasing, mais ou menos uma ideia de juros e o ano do carro? Vamos lá, a maioria das pessoas tem conseguido na minha loja juros entre 0% a 3%. Tá? Então a gente tem uma margem bem legal, o pessoal tem saído muito feliz com esses juros, porque entre 0 e 3 é um juros consideravelmente baixo, e isso aí são para carros novos, tá, gente? Então, se você quiser um carro usado, hoje em dia o banco está meio que empurrando as pessoas para um carro novo, tá? Se você não tiver o dinheiro à vista, nem sempre o carro usado é o melhor negócio, então vocês têm que ter uma atenção com isso, porque o juros está aí entre 4,99 e 6,99. Então, a pessoa chega na minha loja, Thiago, eu quero um carro usado, no Brasil nunca comprei um carro novo e eu não acho legal comprar o carro novo. Sim, se você for pagar à vista. Agora, se você for financiar, aqueles juros que você está pagando no carro usado, muitas vezes a parcela fica mais cara do que um novo e você teria uma garantia melhor, seria uma outra Isso já aconteceu com a gente, na verdade, é o nosso primeiro carro aqui. A gente entrou para ver um carro usado e no final das contas saiu um carro novo. A gente assim, mas peraí, como assim? Fugimos do planejamento, né? O que está acontecendo? E no final era exatamente isso. A parcela do carro usado não valia a pena e a gente acabou fazendo um leasing, porque já tinha uma empresa, então a gente acabou fazendo um leasing no nosso primeiro carro. Sim, o leasing, eu vou até falar sobre essa parte. Quem tem empresa, o leasing é ótimo. Voltando a finalizar a parte do financiamento, se você quiser quitar o carro, você pode quitar a qualquer momento. Perfeito. Tá? E no financiamento, normalmente as pessoas não sabem, mas se você conseguir manter esse carro por pelo menos 3 anos, você chega num período que a gente chama de equivalência, que é onde o seu carro vale mais ou igual ao tanto que você deve, e aí você poderia ter um negócio tipo do lease, só que se algum dia você tiver uma emergência financeira, você consegue manter aquele carro. O lease, você tem uma data para devolver, a não ser que você tenha o dinheiro do resíduo ou financie o resíduo. Lease não tem muita conversa. É isso e meio que segue, né? Sim. O lease, agora eu vou falar sobre o lease com vocês. O lease, os pontos positivos. A Celina, por exemplo, você tem uma empresa, é ótimo fazer lease. Tá? Na hora que você vai fazer lease, seu tax return, o lease entra... Não é descontado integralmente, não, tá? Essa é uma parcela. Não, então, é uma despesa da empresa, né? E isso é legal. O lease, ele é bom, então, para quem tem empresa ou para uma pessoa que tem uma vida mais estabilizada, né? Eu falo isso com todo mundo e o pessoal fala, Thiago, você pegaria um lease? Tudo depende, né? O lease, você tem um contrato muito fechado e o motivo da pessoa estar estabilizada naquele momento ou ter uma empresa é essa questão. Qualquer andada fora da linha no lease, você vira ali uma problemática, tá? No lease, por exemplo, muita gente tem alguns mitos que eu acho legal compartilhar com todo mundo. O pessoal fala assim, no lease eu posso trocar de carro sempre? Não necessariamente. O lease, você tem uma data para entregar o carro. Você só vai trocar de carro se o seu crédito estiver bom no final. Na verdade, eu encaro o lease como aluguel.
né? Sim. Então você está alugando o carro, né? Você tem um compromisso de aluguel por tantos meses. Aí depois, ok, você vai lá, devolve, claro, com bom crédito, você vai e pega outro lease e por aí vai. Mas é verdade, é um contrato bem mais fechado. Ele é mais fechado e você falou uma coisa bem certa, é tipo um aluguel. Se você colocar no papel o aluguel de um carro hoje por mês, você gastaria aí entre 2 a 3 mil dólares e o lease você pagaria uma parcela que seria 10 vezes mais barata do que isso. Agora, você tem restrições, o carro não é seu, você não pode fazer qualquer coisa sem avisar para a loja, para o banco, o que você está fazendo. E um exemplo do lease as pessoas pegam muito ele pela parcela ser mais barata. Agora, lembrem-se, no final daquele período, se você quiser ficar com o carro, você tem um valor residual. Então, a parcela foi mais barata, mas você não pagou o carro todo. Tá? Então, isso aí é uma diferença do lease. O lease no Brasil, normalmente, é praticamente um financiamento, que eles usam o nome de lease. Tem uma jogada de marketing ali também. Que, na verdade, não necessariamente é igual ao lease daqui. Tá? Existem lugares que fazem um lease parecido com o daqui, mas o lease daqui é meio diferente do lease usado no Brasil. Então, assim, no lease você tem que tomar cuidado. Por exemplo, o pessoal fala, como eu estou pagando tipo um aluguel, eu posso devolver o carro a qualquer momento e ir embora. Não, gente. Você fez um contrato até aquela data, então você vai ter que ficar com o carro até aquela data, a não ser que você pague adiantado, e aí você chega na loja, vou devolver o carro, tá tudo pago. E aí tá ok. Mas se você de alguma forma devolver o carro antes, mesmo estando com tudo em dia até aquela data, se você não pagar o resto, você vai praticamente estar entrando aí numa falência de pessoa física, o seu crédito vai ir né, você não vai ter crédito mais, e isso aí vira um problema gravíssimo. Então, ter bastante atenção a isso. O lease é muito atrativo, mas você tem que pensar, se a minha vida mudar, se eu mudar de casa, se eu mudar de trabalho, se a minha esposa engravidar. Então, assim, qualquer mudança drástica pode ser um problema. E uma das coisas principais do lease é a quilometragem. Sim. Né? Então, quando você pega um lease, você tem uma quilometragem combinada e caso você passe dessa quilometragem, isso aí vira uma dor de cabeça, é uma multa que você já acordou no contrato e não tem como mudar. Tá? Mas eu acho que o lease tem várias vantagens, depende do perfil de cada cliente. Tem que analisar, na verdade, o que faz sentido para o seu perfil atual, né? Com certeza, com certeza. Tem que analisar. Uma das coisas que a gente procura fazer lá na loja é não necessariamente procurar só vender um carro para um cliente. A gente procura entender o que essa pessoa está precisando, qual é a solução para ela no momento, tá? E assim, para ser sincero, a maioria dos recém-chegados não tem perfil de leads, tá? Assim, quem sou eu para julgar todo mundo? Claro. Mas, assim, as pessoas que chegam aqui, recém-chegadas, que estão indo procurar emprego, ou que estão com emprego agora, que talvez vai mudar de emprego, isso não é perfil de leads, tá? Porque leads, na verdade, te deixa numa situação onde você não tem muita mobilidade, né? Então, de repente, né, a estrutura familiar mudou, você precisa de um carro maior, parece que está travado no lease, você vai ter que ter alguém para assumir, né, aquele lease e passar. Diferente do financiamento, você pode ter esse jogo, né? Sim. No financiamento você pode fazer muito mais coisa, é super flexível. Agora, tanto lease quanto financiamento, você consegue passar ele para frente. Só que aí volta num outro ponto que muita gente não entende. A pessoa entra nos sites de venda de carro. Fulano tá passando um carro, vou lá tentar pegar com ele. Se você já não consegue comprar um carro de uma forma normal nesse momento no banco, financiado ou com lease, pegando daquela pessoa também não vai dar. Na verdade, para passar o lease ou para passar o financiamento... O banco tem que aprovar também, de qualquer forma, né? O negócio, na verdade, vocês vão para a loja, vai ser tudo passado por nome daquela pessoa e na loja o gerente financeiro ele reaplica para o crédito. Entendi. E aí, se aquela pessoa for aprovada naquele momento, o gerente financeiro vai falar, parabéns, você acabou de comprar um carro, a gente está passando tudo aqui para o seu nome e dali em diante você tem tudo no seu nome. Na verdade, eu não sei se você consegue responder, mas eu acho que no seu dia a dia você deve lidar bastante, né, com isso. Por exemplo, uma pessoa que queira comprar um carro de 30 mil dólares, ok? Qual salário a pessoa precisa fazer para poder se enquadrar, né, ter o crédito para comprar um carro de 30 mil? Ótima pergunta. É engraçado que dependendo do crédito da pessoa, não necessariamente ela tem que provar um salário bom. Ok. Tá? Então, esse que é o negócio. Muitas vezes eu tenho um cliente que mora no Canadá há 3 anos, ele sempre pagou as contas em dia, tem ótimos cartões de crédito que ao longo dos anos foram ali aumentando e tal. E essa pessoa chega para mim e fala, Thiago, eu acabei de sair do meu trabalho e eu tô para começar um outro daqui a um mês, mas eu falei com a minha esposa, eu vou pegar um mês de
de férias e tal. E eu, cara, eu tô precisando trocar de carro. Essa pessoa pode escolher normalmente um carro de $30 mil e a gente normalmente consegue essa pessoa aprovada baseado no crédito, no histórico bom que ela tem. Agora, essa é uma exceção, normalmente, não são os clientes normais que a gente encontra na loja. Okay. A maioria das pessoas que eu trabalho são pessoas que estão chegando agora, acabaram de pegar um trabalho, estão com work permit ou study permit, são casos mais desafiadores. Entendi. Então, assim, quando eu recebo até um cliente que está com 3, 4 anos de Canadá, a gente se sente bem mais tranquilo, a gente respira fundo e fala, não, tá bom, esse aqui vai ser mole. Na verdade, não é nem a questão da venda, né? Porque essa pessoa pode ir em qualquer lugar, mas é a questão do banco, né? Sim. Porque a gente já teve casos de passar semanas negociando com um agente bancário para no final o cara falar, tá bom, eu aceito essa pessoa. É que, na verdade, geralmente são 24 horas, né? Você entra no documento, no dia seguinte pode vir buscar o carro. É muito rápido. É muito rápido. É uma velocidade que a gente fica assim, já foi aprovado, já posso ir, o carro está pronto, né? Então é uma outra velocidade. Tem uma pergunta do Paulo que eu achei interessante. Para quem já tem PR, porém não trabalha, tem como financiar? Acho que acabou respondendo isso. Sim, né? Se você tem um crédito em dia, tá? Se você tá tudo ok, normalmente a gente consegue financiar. Agora a gente explica para as pessoas o seguinte: na hora de aplicar para o financiamento, tem uma pergunta assim: qual o nome da empresa onde a pessoa trabalha? Então, na maioria dos casos, se eu não tiver um nome para eu colocar ali, essa aplicação ela vai ser barrada, tá? Agora, como eu falei, se você já tiver o PR, já tiver um crédito estabelecido, aí a gente consegue montar de uma forma diferente aquela aplicação e o banco aceita pelo fato dele já confiar nessa pessoa. No histórico, né? Sim, mas normalmente uma pessoa que chega e fala, eu não tenho trabalho, a gente fala, olha, vai ser complicado. Tá? A gente não fala isso de cara, mas a gente procura preparar a expectativa da pessoa, porque eu falo, gente, se coloca no lugar do banco. Uma pessoa chega e fala, eu não tenho salário. E aí, como que você vai pagar? Mas eu preciso de um carro. Então, assim, mas a gente tenta de tudo, a gente consegue fazer bastante coisa lá na loja. Cada caso é um caso, né? Perfeito. Então, assim, a gente tem que analisar, eu falo com as pessoas, todo mundo fala, Thiago, me manda as informações antes, fala comigo pelo telefone, eu falo, gente, essa visita sem compromisso que a gente marca é como se fosse uma consultoria com você, né? Muitas vezes, um detalhe que a gente escuta a pessoa falar ali naquele momento, a gente consegue entender exatamente o que pode ser feito. E moldar, na verdade, para ajudar essa pessoa, né? Sim, muitas vezes a forma da aplicação faz a diferença toda no caso. Com certeza. E a pessoa fala, Thiago, eu fui nas lojas tais e fui negada, e aí chega na nossa loja, consegue. Não necessariamente quer dizer que a gente aprova todo mundo, tá? Mas eu vejo muitas aprovações vindo da agência dele. Sim, a gente tem facilidade lá na loja. Na verdade, eu e o meu gerente financeiro, a gente meio que tem uma jurisprudência aí de casos de brasileiros. A gente trabalha junto já há quase 3 anos. Então, quando chega, não só um brasileiro, um newcomer em geral, essa pessoa chega, a gente já sabe exatamente aonde a gente colocar, como a Celina aqui com o pessoal da imigração. Então, é sempre legal isso, é sempre legal pesquisar, né, gente, antes de olhar qualquer... muitas vezes a pessoa me liga, Thiago, eu tô olhando um carro aqui na loja tal e é isso que está acontecendo. Gente, entra na internet, tem muita informação hoje, ou até entrar em contato comigo mesmo, eu posso ajudar. Claro. Mas, infelizmente, a gente tem pessoas que usam de má fé em todo lugar do mundo. A área de carro aqui no Canadá não é diferente, tá? Então, assim, existem vários detalhes, alguns exemplos que eu gostaria de dar para quem está assistindo esse vídeo agora. Muitas vezes você vê um anúncio do carro e fala que o documento do carro está limpo. O documento do carro está limpo não necessariamente quer dizer que esse carro não teve um acidente. Entendi. Entendeu? Então, muitas vezes a pessoa fala, não, eu olhei o carro de fulano, está escrito lá, clean title. Clean title não quer dizer que esse carro não foi envolvido no acidente. Ele pode ter tido um acidente de $20 mil que não chegou a dar perda total. E aí ele ainda é clean title. Você não vê no documento dele que ele teve o acidente, mas quando você puxa o histórico desse carro pelo CarProof dele, aí você vai ver que ele teve um acidente grave, e aí com isso é um carro que tem um preço bem mais abaixo do mercado, porque quando outra pessoa for comprar, vai pedir para ver aquele documento. Então, sempre tem alguma pegadinha. Tem que desconfiar, então, quando você vê que tem uma coisa muito diferente, né? Sim, tem muito caso da pessoa falar, nossa, vi um carro super barato, a pessoa falou que estava com uma dívida para pagar e tinha que vender. Cuidado, viu, gente? Tem muita gente aqui procurando esses newcomers para fazer algum dinheiro. Então, infelizmente, né? Não tem muito...
Infelizmente, porque apesar do Canadá, né, a gente achar que uma coisa é mais segura, não, existe uma segurança geral maior, mas Os golpes com acontecem aluguel, com compra de carro e por aí com vai. tudo. Na verdade, você falou uma coisa certa. Eu acho que aqui tem menos, tá? Porque se chegar uma pessoa, se chegar um francês no Brasil e falar, eu quero comprar um carro, eu acho que a situação dele vai ser bem pior do que a do brasileiro que vem comprar o carro aqui. Mas, então, é muito bom ficar atento com isso. Carros batidos tem uma depreciação muito grande, maior até do que no Brasil. Aqui, na verdade, quando você tem um carro batido aqui e ele teve perda total, aí o status dele vira de recondicionado e muitas pessoas têm uma impressão errada desse status. Então a pessoa fala, nossa, eu vi um carro muito bom e o status está de recondicionado e o vendedor me mostrou até a foto do carro quando foi batido e tal. Eu falo, gente, um carro para ser recondicionado, para ter tido perda total, não tem como ter sido uma bobeira. Tá? Então, eu sei que muitas vezes o cara está querendo vender, é um vendedor e tal. Fiquem atentos a isso. Se o status está recondicionado, eu não coloco minha família dentro. Eu acho que não é legal qualquer pessoa colocar sua família dentro. Isso aí pode vir a ser um problema depois. E o carro recondicionado, ele não tem mercado quase. É aquele carro que você depois não consegue vender e aí você se vê vendendo por metade do valor que você comprou, que já foi abaixo do mercado. Entendeu? A depreciação do carro aqui anda mais ou menos na mesma faixa do Brasil ou é menos? É menos. Tá? Okay. A depreciação aqui é menos, tá? Ela existe sim. Então, quando você sai com um carro da loja novo, naquele momento ali ele já perde um valor, tá? Ela existe, isso é bom ficar atento nessa depreciação. Agora, uma coisa que as pessoas confundem, muitas vezes a pessoa chega para mim, Thiago, eu comprei um carro novo ano passado, mas eu já perdi $10 mil nele. Eu falo, não, peraí. Não é que você perdeu $10 mil. O imposto de 12% você nunca recebe de volta na hora da venda. Tá? E também alguns custos do carro novo, como frete e algumas taxas da loja, não são inclusos. Então a pessoa comprou um carro de 20, aí adicionou um frete de 2, adicionou algumas taxas e adicionou um imposto de 12% em cima do total, e esse carro virou 28 mil. E aí, na hora que a pessoa saiu da loja, passou um ano, ela fala, poxa, Thiago, no mercado agora meu carro está valendo 20, 22. Ela, na verdade, não perdeu tanto. Agora, o gasto que você tem na hora que você compra são várias coisas que são adicionadas no valor do carro. Então, quando você vê um anúncio, carro tal, tantos mil, lembre-se, você tem documentação, várias outras taxas da loja e ainda tem um imposto de 12% aqui em BC. E a transferência? Quando a pessoa vende o carro, não tem a transferência também? Tem que pagar? Tem a transferência também. Então, se você está comprando um carro de uma pessoa física, imagina que ela está te cobrando ali $5 mil, na hora que você leva esse carro para fazer o seguro no ICBC, que é assim que funciona, o ICBC vai te cobrar 12% em cima daquele valor declarado. Tá? E uma coisa, gente, não declarem um valor menor na hora que você está fazendo uma negociação com pessoa física. Eu já vi muita gente tendo problema com isso. Então a pessoa fala, olha, comprei um carro de 10 mil, mas eu quero pagar menos imposto. Anota aqui que o carro foi 2. Aí chega no ICBC e fala, olha, o carro foi 2 mil. Ali você preenche um formulário e aí você pagaria o imposto só em cima daqueles 2 mil. Só que o que acontece? Se você vinha ter um problema com aquele vendedor, ou descobrir no futuro que aquele carro ali tinha um problema, ou tinha alguma coisa errada, na hora que você for, atrás do seu direito, ou dentro da lei aqui em BC, ou até com um órgão chamado VSA, que é o órgão que normalmente as pessoas têm problema com qualquer compra de carro, é o órgão que toma conta disso, esse órgão vai falar, não, mas espera aí, esse carro, o valor de mercado dele na época era 10 mil. Você pagou 2, você pagou 4 vezes a menos, 10 vezes a menos do que o carro, e isso aí a gente não tem como fazer nada por você nesse momento. Entendeu? Então, assim, cuidado com esse tipo de coisa. Muita gente pode te pedir também na hora que você está vendendo, fala que foi mais barato. Não faça isso, tá? Isso aí você pode ter até um problema grave legal aqui no Canadá. Tá? Tirando depois um problema aí com perda de dinheiro na compra do carro. Ótimo. Entendeu? Não sei se é mito, né? Mas eu sempre ouço falar que os carros em BC, eles valorizam mais, desvalorizam menos, digamos, do que os carros em outras províncias devido ao fato que nós não temos neve aqui. É verdade isso? Você está certíssima. Então, dentro do Canadá, ótimo ponto para a gente tocar. Então, não estou tão mal no mercado. Não, que isso, eu estou impressionado aqui. Eu achei que eu ia conversar com a Celina, já estou sabendo de tudo já. Mas, então, assim, o carro comprado em British Columbia, tá? E ele, normalmente, a gente tem a cidade de Vancouver, né? Normalmente, essa região
de Vancouver, a região sul de BC, é uma região onde a gente tem menos neve, tá? É claro que no norte de BC você tem neve, mas a maioria dos carros registrados em BC saem daqui. Então, normalmente, o tanto de carro que é vendido aqui em BC, em Vancouver é o dobro ou triplo de qualquer outra região. Entendi. Tá? Então, faz com que as pessoas que comprem um carro daqui de BC, elas têm uma diferença entre as outras províncias, que é a diferença de você ter menos neve, e a neve normalmente é usado sal, né, para derreter a neve, e esse sal ali ele causa corrosão, a corrosão com o tempo pode causar problemas em algumas partes. Nem sempre, né, assim, eu trabalho com carro, eu vejo, a corrosão pode ser que você tenha um carro ali que está tendo uma corrosão, você está 10 anos com ele, e a parte cosmética que não está legal. Mas, na verdade, tem grandes chances de ter uma parte com essa corrosão, e aquilo ali pode causar um problema, o carro pode ter uma manutenção mais cedo do que o normal, e isso aí pode virar uma coisa mais séria. Então, só dar um exemplo para vocês, dentro do que a Celina falou, se você compra um carro em British Columbia que veio de Quebec, você vai pagar mais barato por esse carro. Okay. Tá? Então, se você estiver pesquisando vários carros, a questão do acidente é um ponto positivo. Agora, outra coisa, olha se o carro é local. Normalmente o vendedor do carro vai anunciar falando que é um local car. Se você vê que é local car, quer dizer, local não necessariamente quer dizer que é de Vancouver, mas ele é de British Columbia. Isso aí já é uma boa dica. Isso aí já é um ponto super positivo, tá? Se você pega um carro de Alberta, se você pega um carro de Manitoba, se você pega um carro dessas outras províncias, eles já são carros, não que sejam mal vistos, mas assim, até na hora de revender, a pessoa já fala, não, mas espera aí, entendeu? Se o mercado é 10 mil para esse carro, eu vou pagar 8, entendeu? Porque não importa se ele pegou só um inverno lá, ou 2, ele pegou. Tem a questão da manutenção e tudo mais, que acaba saindo caro também, sim, né? Sim. É uma questão a longo prazo, tudo que pode vir a danificar o carro é considerado no momento da venda. Então, se ele passou um inverno em Alberta, ele passou um período ali, em umas condições diferentes de Vancouver. Então, realmente, o carro de Vancouver, ele é mais valorizado em outras... ele é mais valorizado do que o de outras províncias. O pessoal, então, compra carro que leva para vender em outras províncias. Leva para vender em outras províncias. Muita gente... transporte que vai ser caro, né? Porque o Canadá é grande pra caramba, né? Sim, eu tenho bastante cliente que acabou mudando de província, e aí eles acabam usando uma empresa de transporte. Você pode dirigir também, se você quiser, mas o pessoal tem transportado carros, e essa que é a questão. Você leva o seu carro para onde você está indo. Se você saiu de Vancouver, na hora de vender, você vai ter um valor de revenda legal. Perfeito. Uma pergunta da Débora. Usado seminovo ou novo? O que você mais recomenda? Quais são os pontos a considerar? Vamos lá. Se você chegou agora no Canadá e tem um determinado budget, um valor que você tem em mente ali para gastar por mês ou naquele carro, a gente analisa primeiro. Se você fala, Thiago, olha, eu tenho $5.000 aqui para comprar um carro, tá? E você acabou de chegar, normalmente a gente tenta encontrar para você um carro em boas condições nesse valor. O problema maior um carro de $5.000 é muito difícil de estar em boas condições. Entendi. Então a gente explica isso para as pessoas. É raríssimo a gente conseguir manter um carro de $5.000. Quando a gente mantém, eu falo, gente, se tá aqui na loja, assim, os mecânicos olharam, pode levar, porque carro de $5.000 é carro que a gente manda pro leilão. Agora, vamos lá. A gente tem que analisar cada caso, cada perfil, tá? Tem gente que chega para mim e fala, eu não entro em carro usado. Essa pessoa já não faz sentido eu oferecer carro novo, não faz sentido eu oferecer carro usado para ela. Eu ofereço só seminovo ou novo, mas... O que seria seminovo? Assim, usado e seminovo, qual a diferença? O seminovo, normalmente, a gente consideraria que são os carros que têm uma garantia de fábrica ainda. Tá, ok. Tá? Entendi. Então, o carro seminovo, ele poderia ser um carro de 2 a 3 anos. Entendi. E não necessariamente ele tem que estar ainda com a garantia de fábrica, mas ele tem essa garantia de fábrica ainda. Então, isso aí é bem legal. O carro usado é aquele carro que ele já não tem garantia de fábrica mais, ele já passou por uns 3, 4 donos. Então, é aquele carro que você tem que ter uma atenção maior no momento da compra, porque é muito difícil de ter uma ideia da onde esse carro veio e como ele foi tratado, né? O carro seminovo, assim, você vira para a pessoa e fala, olha, esse carro teve um dono,
nesse 2 anos ele estava com essa pessoa e aí ele ainda tem 3 anos de garantia de fábrica. Então a pessoa fica muito mais confortável, tá? A questão de comprar, só voltando, o carro usado, novo ou seminovo, vai muito do cliente, quanto ele pode gastar e se o perfil dele pode, se a gente consegue aprovar ele de alguma forma no nosso financiamento. Porque se você consegue um financiamento com juros zero, para que você vai pegar esse dinheiro que você tem ali e vai colocar no carro, sendo que você pode aplicar ele em algum lugar e ter um rendimento, e o banco está te emprestando dinheiro sem cobrar nada, entendeu? Então, assim, eu até entendo as pessoas que falam, Thiago, eu não gosto de dívida, eu não gosto de financiamento, ok, mas assim, juros zero, eu falo, gente, não é possível, né? Tipo assim, zero de juros não faz sentido. Não sei se nós temos juros zero no Brasil, né? Eu acho que é difícil, né? Normalmente o juro zero no Brasil são em alguns casos mais raros. Só que quando você tem o juro zero lá, é aquela questão. Eles fazem toda uma propaganda do juro zero e quando você realmente está ali assinando os papéis, você vê que tá embutindo em algum lugar. Não é zero mesmo, tá? Aqui no Canadá não, é 0, 0. Eu falo com os clientes, gente, a gente faz a conta aqui na calculadora agora, a gente não adiciona mais nada, divide pelos meses que você vai financiar e é exatamente esse valor. Bem mais transparente, né? É bem mais transparente. O que eu posso dizer sobre o mercado brasileiro é muito diferente do Canadá. Então, quando as pessoas falam comigo sobre a questão do lease, juros, ou até mesmo a compra dos carros usados ou novos, é muito diferente. Então, assim, não tem como comparar. Você vem com uma mente do Brasil para cá, abre a sua cabeça, aqui vai ser diferente. Por exemplo, um carro no Brasil com 50 mil quilômetros já está normalmente numa hora de vender, é um carro que já está bem rodado. Aqui, 50 mil quilômetros é uma quilometragem relativamente baixa, pelas boas rodovias que a gente tem, pela boa manutenção que as lojas oferecem e pela cultura, né, do povo que mantém o carro em boas condições. Isso é bem importante. Então, assim, é mais difícil de você encontrar aqui um carro maquiado. Então, muitas vezes eu recebo brasileiro e falo, Thiago, vamos ali comigo olhar um carro e tal. E aí a pessoa fica assim, mas lavaram o motor. Eu falo, gente, até existe esse processo aqui de lavar o motor, mas até na nossa loja, um carro usado, normalmente a gente não precisa lavar, não. Entendi. O carro usado, a gente faz tudo o que precisa na parte mecânica, elétrica. Agora, por exemplo, aquela questão de maquiar o carro para você achar que você está levando um produto melhor, isso é muito do mercado brasileiro. Entendi. Você vai comprar o carro, você olha assim e fala, poxa, esse carro está novo. Aí você sai da loja, ele acabou. Entendi. Entendeu? Então, isso aqui não tem muito. A parte financeira é um pouco diferente. Os juros, poxa. Juros é anual ou mensal? O juros, ele é um juros complexo. Ele é composto. Tá? E assim, para falar de uma forma mais simples, para simplificar e para eu não ter problema com isso também, você pode fazer um cálculo meio que anual. Tá? Ele não seria mensal, tá? Mas ele é um juros composto, é um juros complexo, tá? Mas assim, quando tem, né? Então, assim, só dar um exemplo para vocês. Nessa época do ano, os carros 2019 eles estão parando de ser feitos e os 2020 já estão chegando na loja. Tá? Então, os 2019, eles estão a 0 de juros, normalmente. Então, é uma boa época para quem está procurando um carro a 0 de juros. Agora, o problema maior é encontrar o carro para essa pessoa, porque todo mundo chega nessa mesma época querendo fazer o bom negócio, entendeu? Então, assim, os juros, como ele fica normalmente entre 0% a 7%, é muito diferente do Brasil. 7 é muita coisa, né? 7 pra gente aqui... Porque eu falo assim, 7 é muita coisa. Eu não lembro de ter visto nenhum carro de 7%. Não, então, essa que é a questão. O carro usado, hoje o banco está colocando 499 e 699, e isso pra gente é muito. Entendi. Entendeu? Lá no Brasil, eu acho que uma pessoa quando sai com juros aí de 6,99, 4,99, normalmente comemora. Né? Ok. Você encontra juros mais baixos, mas normalmente o carro usado, dependendo de onde você compra, você acaba pagando mais. Perfeito. Tem uma pergunta do César. Carro manual é mais caro que automático aqui? Vamos lá. Essa é uma ótima pergunta. Aqui é um pouco diferente dos Estados Unidos, tá? O mercado americano, ele é muito mais voltado para o carro automático. Ok. E se você tiver um carro manual, ele tem que ser esportivo, tá? Então, se você tem, por exemplo, um Mustang manual nos Estados Unidos, esse Mustang vai ser vendido sem problema nenhum, a revenda dele é ótima e você não precisa se preocupar com isso. Agora, se você compra, por exemplo, um Elantra manual nos Estados Unidos, você vai ter dificuldade de vender esse carro pelo fato dele ser manual. Tá? Aqui no Canadá é diferente. A gente tem uma cultura europeia bem mais forte do que você tem nos Estados Unidos. Então, até nessa região aqui de Vancouver mesmo, você vê, eu recebo mulheres na loja falando, eu quero um carro manual.
novo manual. Tá. Então, assim, isso aí é uma coisa que nos Estados Unidos você não vê normalmente. Então, até o carro manual aqui, ele tem um mercado muito bom, quase igual ao automático. Na hora da revenda, você vai ter uma diferença, lembrando que você já pagou mais barato por ele. Agora, se você tiver um carro esportivo manual, ele é mais caro. Tá? Então, um Porsche automático aqui, ele é mais barato do que um Porsche manual. Tá? E até ao longo dos anos, esse carro esportivo sendo manual, o valor dele vai aumentando mais ainda. Diferentemente do automático, pela questão toda ali da transmissão, do tempo de vida da transmissão, do tanto que aquele carro foi rodado e a questão da transmissão manual ser uma transmissão mais reliable. Ok. Érica está perguntando, existe alguma época do ano para comprar, ou seja, promocional? Olha, uma das melhores épocas é o verão. Ok, aqui, então agora, tá? essa época. O motivo é esse que eu acabei de explicar para vocês. A gente na loja já tem carros 2020 e os carros 2019, eles não são fabricados mais. Então, se você chegar para mim e falar, eu quero um carro dessa cor 2019, pode ser que eu falo, não tem e não tem como fazer. Tá? Você vai ter que ir para um 2020. Por causa disso, você vai encontrar vários carros 2019 com promoções, porque a loja tem que ali meio que se livrar deles para a gente poder entrar com o estoque dos carros 2020. Então, a melhor época de comprar seria o verão, por incrível que pareça, viu, gente? Todo mundo acha que o inverno é bom, o inverno tem menos negócio. Não. Na verdade, o inverno é quando a pessoa sente o frio e fala, eu vou comprar meu carro. Entendeu? Então, assim, a gente não tem muita dificuldade de vender carro no inverno, porque se uma família, por exemplo, chega aqui, ou alguém que já mora aqui mesmo está precisando de um carro, essa pessoa não vai esperar. Ela vai comprar porque ela vai passar frio ou vai passar chuva. Né? Um dos dois. Não, nem tanto, né? Porque a gente está em Vancouver, mas um dos dois ela vai passar. Ao contrário do verão, que tem gente que fala, eu não preciso comprar carro agora, eu consigo pegar um ônibus ali. Bicicleta. Tá 30 graus hoje do lado de fora, então assim, a pessoa fala, poxa, para que eu vou comprar o carro hoje? Eu posso comprar em outubro, quando começar a esfriar. Então, assim, parece que não, mas o verão é uma época mais onde as lojas procuram fazer mais promoções para trazer os clientes. Tem essa mudança de ano dos carros então, isso tudo junto faz com que seja a melhor época do ano, mas realmente o tráfego diminui um pouco na loja no verão, e todo mundo quer curtir também o clima, né? O pessoal tá indo acampar, tá na praia, então muitas vezes a esposa fala com o marido, não vou olhar carro não, vamos passear, vamos levar os meninos em algum lugar. Mas olhar carro que também é tão rápido, você entra, na verdade tem os automall, né? Sim. O seu fica dentro do automóvel? O meu fica na nossa então, loja. Assim, você entra, você já faz 15 lojas um dia só e vai embora, né? É bem prático. É super tranquilo. Diferente do Brasil aqui, você consegue entrar numa loja em 45 minutos, você sair com o seu carro emplacado, tá? A burocracia aqui é muito menor. Isso também é a questão da placa, né? A gente não anda aquele papelzinho, né? Com o número de uma placa provisória. Então, a seguradora já vai lá dentro, né? Você já sai com o carro, com a placa. Isso é bem legal. E a placa você não carrega com você. A placa fica com o carro, não é? Aqui, vamos lá. Se você fizer um lease, normalmente essa placa, a cada carro que você troca, ela é cancelada, tá? Porque ele é um lease. Agora, se você faz um financiamento ou compra esse carro à vista, essa placa ela é meio que uma identidade sua. Então, se você quiser, você pode ficar a sua vida inteira com a mesma placa. É engraçado que chega alguns clientes que ele tá com aquela placa super antiga e aí você vê que ele tem mais de 40 adesivos ali de renovação e já tá um bloco de adesivos e ele fala, não vou trocar essa placa, coloca ela e tal. Então, a placa ela vira uma identificação sua do veículo e de você. Se você for comprar um outro carro ou trocar de carro, você tem a opção de levar a sua placa, a não ser que seja o lease. Tá? E essa placa, imagina que você foi na loja, comprou um carro, a pessoa do seguro, como aqui em BC o seguro é obrigatório, tá? Você tem um agente do ICBC, que é a empresa que faz seguro aqui em BC, esperando você já na loja, no dia que você vai levar o seu carro, e esse agente, ele vai virar para você e vai falar, olha, eu tenho essas 30 placas aqui, você escolhe uma daquelas placas e você pode também personalizar a sua placa. Ela não sai na hora.
mas você tem a opção de colocar o seu nome, colocar o nome da sua filha, colocar o nome de um time, do que você quiser, isso é bem legal. Mas então a burocracia aqui é super tranquila, você pode negociar o carro ali em 30 minutos, em 15 minutos você pode ser aprovado no financiamento caso você tenha um crédito bom, e o seguro é feito também em mais 15 minutos, tudo ali totalizando entre 1 hora e meia. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Pode Agora eu lembrei de uma coisa. Por exemplo, você foi numa concessionária e não te deram crédito. Tá? Você mudou, foi para uma outra, não te deram crédito também. E chegou até você. Essas duas negativas afetam o terceiro? Uma terceira aplicação? Muito boa. Essa pergunta foi muito boa, viu, Celina? Elas afetam sim, tá? E é quase, essa parte aí volta a quase ser parecido com a questão da imigração aqui com você. Da mesma forma que você fala com as pessoas, gente, cuidado, uma negativa pode trazer outra negativa. Aqui, com o carro é assim também. Também, ok. Também. Então, assim, vamos lá. Quando você aplica para um financiamento, isso fica registrado no sistema, o recorde dessa aplicação. É como se você tivesse um registro de você pedindo um empréstimo, né? Na verdade, é exatamente isso. É um registro de você pedindo um empréstimo. Aquele registro, ele fica ali. Quando essa pessoa tem uma negativa e vai numa outra loja e tem uma outra negativa, isso aí vira um problema, tá? Porque o próximo agente que for analisar o perfil dessa pessoa, na hora que vê duas negativas, esse agente vai falar, peraí, deixa eu olhar direitinho, e as chances são enormes dessa pessoa. Mas ali não diz, por exemplo, negamos por X motivos. Tem alguma coisa trazendo a atenção do próximo? Os motivos? Tem? Sim, tem. É igual a imigração, então, né? Parece na IT. Negamos porque falta de vínculo, falta de... Então é tudo isso. Tem essa parte, é legal. A gente dá o feedback para o cliente, então dá só um exemplo. O cliente chegou ontem, não tem trabalho, ele vem para a nossa loja, quer comprar um carro, a gente explica para ele, olha, nesse momento você vai ter grandes chances de não ser aprovado. A gente procura preparar a pessoa, porque a gente prefere não ter um dano no crédito dela do que tentar. Mas aí a pessoa vira e fala, Thiago, eu quero comprar esse carro, eu não tenho dinheiro à vista e eu quero que, por favor, você tente o financiamento. E aí a gente explica para essa pessoa, olha, com o seu perfil agora, provavelmente não vai dar, mas a gente vai tentar. E aí a gente tem um feedback do banco, fala, olha, essa pessoa ela não tem trabalho, essa pessoa ela não tem crédito, não tem histórico aqui no Canadá, e por causa disso ela não conseguiu. Agora o problema é, quando essa pessoa sai da nossa loja só com essa negativa, isso aí não é nada. O crédito dela, na verdade, não foi danificado. Constou como uma tentativa, aquilo ali pode ter uma variaçãozinha ali no credit score dela, mas é uma variação que não afetaria muito. O problema é quando ela entra na outra loja. Entendi. E aí tenta de novo. Aí essa negativa da outra loja vai causar um dano maior no histórico de crédito dela, porque na verdade ali já virou uma bola de neve. E é isso que eu procuro falar com as pessoas. Gente, não apliquem antes de vocês estarem certos do que vocês querem fazer. Procure alguém que vocês assim se sentem confortáveis, têm confiança, porque quando vocês chegam para mim com uma negativa ou duas de outra loja, o meu trabalho é mais complicado, entendeu? E assim, a gente tenta ajudar, mas é por isso que eu digo. E o engraçado, Celina, só te explicar essa parte, que é bem interessante. Muita gente não conta pra gente, né? O que aconteceu. Você descobre depois, no report. E aí a pessoa chega pra gente, assim, só dá um exemplo rápido, fala, Thiago, olha, eu quero comprar com você, você é meu conterrâneo, eu vou dar, né, a oportunidade pra você. Eu falo, poxa, ótimo, vamos fazer negócio, vamos olhar o carro tudo. E ali você acaba imaginando, poxa, a pessoa tá vindo aqui mesmo, né, porque quer conversar com o brasileiro, quer tentar fazer um negócio legal. E aí, na hora que a gente aplica o crédito da pessoa, a gente vai ver a pessoa já passou por 20 lojas, todas foram negadas, tentou já na Vancouver inteira e não conseguiu. E aí a gente pensa, poxa, ela podia ter me falado antes que eu estava mais preparado. Talvez a gente nem aplicava essa 13ª vez para essa também, pessoa. Né? Entendeu? Mas então isso acontece bastante. É uma coisa legal de falar. Essas aplicações que são negativas, eu já vi caso de ser revertido em um mês, entendeu? Agora, tenham paciência, muitas vezes é uma questão ali de você fazer um pagamento do seu cartão de crédito e aquilo ali ter uma mudança no seu credit score pro mês que vem. Muitas vezes é uma questão de você pedir o banco um aumento do seu cartão de crédito e aguardar mais um mês. Então, são várias coisas que juntas podem acabar ajudando, entendeu? Perfeito. E qual o número máximo de parcelas, seja para o financiamento ou para lease? Se você tem um crédito bom, a gente consegue 96 meses,
Tá? Sério? Se você tem um crédito bom no financiamento. Ok. Então, assim... Mas também você vai ficar empatado com o carro por quantos anos? 8? Não. É 8? São 8 anos. 8. Então, assim, 96 meses, o que a gente fala com as pessoas, eu sei que assusta, tá? Mas não, muito, né? Porque 96 eu não consigo imaginar onde eu vou estar. O que acontece? Quando você financia um carro por 96 meses, o que eu explico para as pessoas é que mesmo quem financia por 60 meses, normalmente não vai ficar com o carro 60 meses. A tecnologia hoje em dia está empurrando a gente de uma forma que você está trocando de carro mais cedo. Então, os 96 meses são mais para você ter uma parcela mais barata, para entrar no seu bolso. Eu acho que não tem ninguém mais que está ficando com carro mais que 3, 4 anos. Passou essa época. Tá? Então, assim, 96 meses é o máximo no financiamento, no lease seriam 60. Okay. Tá? Agora, variando da marca, né? Tem marca que te dá um máximo de 48, tem marca que vai te dar um máximo de 36 no lease. E o financiamento normalmente é entre 84 e 96. Tá? Okay. Na nossa loja, a gente tem conseguido bastante pessoas financiadas por 84, 96. E só uma coisa legal para finalizar sobre esse assunto. Muitas vezes o cliente chega e fala: Thiago, eu estou aqui tem 1 ano e meio, meu crédito é ótimo, mas o meu work permit vence daqui a 1 mês. Eu já vou dar entrada no meu no PGWP ou no que seja, talvez a esposa está estudando, e aí a pessoa fala: eu estou com 1 mês de work permit válido e esse é o único documento legal que eu provo para alguém da minha estadia no Canadá. E a gente consegue 96, 84 meses para essa pessoa. Porque ela tem um crédito legal, ela tem um histórico legal aqui no Canadá. Então, gente, ter um histórico bom de crédito é mais do que essencial. Né? É muito importante para que vocês possam dar esse outro passo aqui, que é adquirir, né, um veículo. Com certeza. Que é um passo importante, né? Com certeza. Então, assim, o que eu posso dizer para quem está chegando aqui no Canadá, quem está imigrando para cá, quem está planejando, assim que vocês chegarem, procura construir o crédito, não deixe para depois. Eu recebo cliente que está aqui há 4 anos, eu falo: vamos para frente e tal, e a pessoa fala: eu não tenho cartão de crédito. Eu falo: gente, não pode deixar isso acontecer, porque você vai ter sua vida muito mais fácil caso você já tenha o seu crédito ali construído. E então, pague suas contas em dia, né? Isso é uma das coisas muito importantes que a gente pode dizer. E é isso, o crédito aqui é tudo. Quando vocês chegam, a gente tem outras formas para conseguir entregar um carro, mas a pessoa que já está aqui há 1 ano e pouco, a gente tem uma facilidade muito maior, porque essa pessoa tem um histórico de crédito, se ela pagou em dia, se ela fez tudo certinho assim. Excelente. Thiago, passa os seus contatos. Beleza. Vocês podem me contactar pelo WhatsApp no 604-500-7794, tá? É um telefone canadense, então você coloca o +1, que é o número do país, 604-500-7794. Normalmente, é a forma mais fácil de falar comigo. Okay. Eu não estou passando esse número, não é porque eu trabalho pelo WhatsApp, não é isso. Mas é porque, como eu sempre estou com o cliente, eu consigo gerenciar mais as mensagens ou ligações. Pode me ligar a qualquer momento, mensagem de telefone, WhatsApp, pelo Instagram. Okay. No Instagram eu tenho um perfil que até eu tô vai ter algumas mudanças em breve, a gente vai ter algumas promoções legais. O Instagram é Car Deals Vancouver, tudo junto. Então é Car Deals Vancouver. Tá? Eu vou depois compartilhar o link nessa live. Isso, comenta na live que o pessoal vai ter. Sim, E para quem quiser fazer uma visita à loja, dá o endereço, né? Sim, a loja ela fica no Auto Mall de North Vancouver, tá? É super fácil o acesso. Quem está normalmente em downtown, você pega o C-Bus e eu te pego na saída do C-Bus. Que ótimo. Então, assim, você tem uma viagem legal do C-Bus. Quem não conheceu o C-Bus ainda, pega o C-Bus. E vindo de outros lugares de Vancouver, você pegando o SkyTrain, você chega no C-Bus. O C-Bus você atravessa para North Van e a gente sempre tem, ou eu pego vocês ou alguém pega vocês ali na saída do C-Bus. A loja fica no Auto Mall, o endereço é 855 Auto Mall Drive, tá? North Vancouver. A loja é Jim Patterson Hyundai North Shore. A gente trabalha com carros usados de todas as marcas e novos da Hyundai. A gente financia, faz lease e o fato de eu ter levado a comunidade brasileira para a loja faz com que a gente tenha um atendimento lá diferenciado, tapete vermelho para todo mundo, porque essa onda de pessoas que têm vindo para a loja quer manter. Claro, isso com certeza, né? Um bom business. Com certeza. Thiago, muito obrigada. Obrigado a você. Sei que você tirou, né?
Obrigado Boa a tarde você. por estar aqui, né? Muito obrigada. A gente volta semana que vem com mais lives. Então a equipe já está postando, né, o material para a próxima semana. Que mais? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, manda um e-mail para o contact, que é contact@imitrascanadá.com. Muito obrigada a vocês e até a próxima. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.